Olá, eu sou o Alan Borges e hoje eu vou falar para você de um tema muito legal, muito interessante. Eu recebo muitas crianças no consultório, né? Os pais trazem essas crianças dizendo assim: meu filho começou a fazer xixi na cama, né? Se você já teve essa experiência, se o seu filho alguma vez vinha bem e de repente começou a fazer xixi na cama, eu vou explicar para você o que está por trás deste comportamento. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, vai lá, se inscreve, ativa o sininho para que você possa receber informações atualizadas. Então vamos entender um pouco mais o que pode estar por trás deste comportamento. Para que você possa observar isso daí, eu vou fazer uma correlação do mundo humano com o mundo animal. Você já deve ter visto um cachorro entrar em um ambiente desconhecido e quando ele entra no ambiente, ele faz xixi. Muitas vezes a gente vê isso daí em casa, né? O animal começa a fazer xixi em alguns lugares, normalmente o dono, né, se incomoda com esse processo, mas isso é muito comum na natureza. E por que os animais se utilizam desse recurso? Porque através do xixi nós conseguimos marcar o nosso território, demarcar o nosso espaço. A gente diz conseguir colocar um limite. Por que isso? Porque a urina, ela tem cheiro e uma das formas que os animais se utilizam para encontrar o seu lugar no grupo, para construir uma relação de dominante e dominado, é através do cheiro. Os animais que cheiram mais são animais mais territorialistas. Então, quando uma criança ela começa a fazer xixi na cama, ou até mesmo um adulto, né? Só que no adulto nós vamos chamar de incontinência urinária, bexiga hiperativa, os quadros de urgência. Então, são todos processos que conectam, né, as respostas físicas ao mundo psíquico e, consequentemente, em todas essas situações, esse tema, marcação territorial, estaria presente. Então, vamos imaginar, né, algumas situações que são muito comuns. Uma criança começa a fazer xixi após o nascimento de um irmão, ou quando, um exemplo, né, ela começa a ir para a escola, muitas vezes após uma mudança de casa. E por que isso estaria conectado? Porque são situações em que a criança sente que ela perdeu o espaço, que ela perdeu o território, ou quando a pessoa sente que o território foi invadido. Ao longo da vida, pessoas que vão evoluir para esse quadro de incontinência urinária são pessoas que não conseguiram encontrar o seu lugar, muitas vezes pessoas que tiveram que se submeter ao longo da vida, mulheres que não puderam emitir a sua opinião, tiveram que se submeter, um exemplo, ao parceiro. Então tudo isso daí faz com que você não consiga encontrar o seu espaço, não consiga encontrar o seu lugar, o seu território. Muitas vezes, né, pessoas que são mais inseguras, pessoas que permitem demais com que os outros entrem no seu espaço, é típico para poder evoluir para um quadro de incontinência, um quadro de aumento da frequência urinária. Isso ocorre porque sempre diante de uma situação em que você não dá conta de encontrar o seu equilíbrio, surge um mecanismo suplementar. Então, a ideia seria, se você começa a perder urina, consequentemente, através desse mecanismo natural, você teria mais chance de encontrar o seu lugar. Se você fosse um animal que estivesse lá na natureza, você teria a chance de saber qual é o seu espaço, conseguir, né, através desse cheiro da urina, impedir com que outro animal possa invadir o seu território. Então, esse tema é muito importante. Então, se você está tendo
né? Ou do nada, porque é isso que acontece. A criança vinha bem, a mãe já tinha desfraldado, ela já fazia, né, o xixi lá no seu pinico, ou depois ela já estava fazendo normalmente no vaso, e de repente começa a fazer xixi na cama. Então fique atento, o que pode ter mudado no território dessa criança. Uma coisa muito interessante, às vezes a gente não se atenta a isso. Um dia eu recebi uma criança com um quadro de aumento da frequência urinária, né, fazendo xixi na cama, e veja como a coisa às vezes a gente não vai perceber num primeiro momento. E a mãe, o guarda-roupa da mãe ficou pequeno, porque ela tinha muita roupa, e ela começou a colocar as roupas dela no guarda-roupa do filho. E aí, a partir desse momento, ela iniciou o quadro de fazer xixi na cama. Veja que interessante. Então, uma coisa que parece simples, para aquela criança é algo impactante. Por quê? Porque você invadiu o espaço dela. A todo dia você vai lá, entra no quarto dela, no guarda-roupa dela e começa a pegar suas roupas. Também uma outra criança que começou a ter esse quadro, em que os pais estavam reformando a casa e eram duas irmãs, cada uma tinha o seu quarto, porém, no momento da reforma, uma criança, a irmã, foi dormir com a outra no quarto dela. E aí ela começou a fazer xixi. Veja que interessante. Por quê? Sensação de território invadido. Então são alguns exemplos que ilustram bem o que poderia estar por trás deste processo. Então vamos sempre diante de um sintoma tentar analisar, né, naquele ambiente o que pode estar impactando o universo dessa criança ou de um adulto para que esse sintoma possa surgir, possa se manifestar. Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar, porque isso pode ajudar muitas pessoas, muitos pais que podem estar enfrentando esse problema com seus filhos. Então, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixe os seus comentários se você tiver dúvida, porque na medida do possível eu tento responder todas elas.